parte 2, então, desse vídeo. Então, olha só que legal. Na parte 2, nós iremos iniciar a página 240. Nessa página está escrito assim: Lendo o Mundo. Nesta aula, você vai ler poemas e conhecer alguns animais que vivem no Brasil. Então, ó, antes de nós iniciarmos essa leitura desse poema, vocês conseguem identificar qual é o formato que é esse texto que nós iremos ler? Então, ó, pelo que nós já lemos, é um poema, não é mesmo? Então, ó, que legal esse gênero textual. Ele, na estrutura que ele veio aqui pra gente na página 240, é por meio de versos. Então, relembrando o primeiro verso, segundo verso, terceiro verso, quarto verso, quinto verso. Ok? Então, esses aqui, ó, verso, cada um desses é um verso. Combinado? Então, ó, olha que legal. Vamos começar a ler para identificar esses animais que eles nos mostraram aqui que vivem no Brasil. Então, ó. Leia a seguir o poema de Lucimara Marcelino sobre alguns animais brasileiros. Que animais encontramos no Brasil? Ela está por todo o Brasil, ligeirinha para não dar bandeira. A salva também é chamada de formiga cortadeira. E se for tanajura, pode até ir para a panela. Voa em bando, tuiuiui, pelas águas pantaneiras. Leva a vida petiscando peixes e caramujos, com as pernas na aguaceira. Pescar para ele é moleza. Nasce na água girino, para depois se transformar em um baita sapo cururu. Mas não se assuste, menino. É só não pôr a mão em sua pele verruguenta. De esqueleto resistente, vive em cima das rochas, escondido no fundo do mar. Parece tanto um pedaço da gente que de tanto comparar ficou com o nome coral cérebro. Que gritaria é essa na mata? É um bando de bugios, de conversa fiada, comendo folhas de cara barbada. Não é à toa a fama de roncador desta macacada. Na sua cauda um olho falso, engana quem der bobeira. Vive nas águas mais paradas da Amazônia brasileira. Quem é peixe que se cuide, para não virar comida do tucunaré. Então, ó, esse daqui foi o poema que nós lemos da Lucimara Marcelino. Então, ó, olha que legal que a prof pegou aqui para vocês. Os animais que ele comenta, então olha o primeiro parágrafo aqui. O primeiro animal é a saúva. Então, olha só, ela é chamada também de formiga cortadeira. Então, olha só o que a prof pegou aqui para vocês. A formiga olha só como que ela é, ok? Tá vendo aqui? Uma coisa muito interessante dessas formigas é que elas podem ser chamadas de cortadeiras. Por quê? Porque tá vendo aqui? A boca delas, elas têm esse formato, olha só que legal aqui. Elas têm esse formato para realmente cortar as folhas para levar para o formigueiro. Então, elas utilizam da boca, né, dessa parte onde está aparecendo que é uma tesoura, para cortar as folhas e conseguir levar
levá-las para o formigueiro, ok? Depois eles falam da formiga tanajura. Então, olha só como que ela é. Ela é maior e ela é considerada uma coisa muito interessante, que ela é considerada a rainha das formigas saúvas. Então, olha que interessante. A formiga tanajura, duas coisas interessantes que a gente consegue observar aqui. Primeiro, que ela é a rainha, considerada a rainha por ser fêmea fértil. E a segunda curiosidade muito bacana é que em alguns lugares, em algumas pessoas, fazem ela de comida. Então, olha aqui, que legal. Alguns lugares utilizam a própria tanajura como alimento. Por isso, nessa parte no primeiro verso do poema, ele diz aqui no final, pode até ir para a panela, ok? Depois ele traz pra gente o quê? O tuiuiu. Então, olha só o que a Pro pegou aqui para vocês. Nas águas pantaneiras significa realmente do Pantanal. Então, olha só ele lá nessas águas do Pantanal. Ele é este animal que ele cita no nosso poema, ok? Após esse verso, ele diz o que? O próximo animal? Girino. Olha só o girino aqui que eu trouxe para vocês. Quem aqui já viu, principalmente se entra em lago, se entra esses peixinhos, parece, né? Que é vários peixinhos nadando pelas águas. Mas na verdade, esses girinos são os sapos cururus quando eles estão no estágio de nascimento. Então, aqui, olha só que legal aqui, ó. Ele passa por uma transformação, assim como a borboleta, até ele virar um sapo cururu. E olha o sapo cururu que a Pro trouxe para vocês. O sapo cururu. Uma coisa muito interessante do sapo cururu é que ele tem duas grandes glândulas de veneno. Então, tá vendo aqui? Atrás desses olhos, ele possui veneno, duas glândulas de venenos. E eles possuem também uma pequena glândula pelo corpo, que essa glândula, ele possui várias, na verdade, glândulas bem pequenas pelo corpo dele. E aí, através dessas glândulas, que libera o veneno. Por isso que no nosso verso diz aqui, mas não se assuste, menino, é só não pôr a mão em sua pele verruguenta. Por quê? Porque ele tem essas glândulas menores espalhadas por todo o corpo. E aí, se você colocar a mão ou se ele se sentir ameaçado, ele libera esse veneno, ok? Uma informação muito interessante também é que os girinos, eles também podem ser tóxicos, ok? Então, precisa ter cuidado com eles também. No próximo verso, ele diz o quê? Ele diz do coral cérebro. Olha que legal que eu trouxe para vocês. Ele realmente é muito semelhante com o cérebro humano. Por isso que colocaram esse nome nele. Então, olha só que interessante. O coral cérebro. Depois disso, ele diz para a gente, olha só, do coral cérebro tem uma informação adicional também que eu encontrei, é que eles são parentes próximos das águas-vivas.
Então, eles vivem em colônias e eles possuem ao redor da boca pequenos testáculos que liberam uma substância que pode ser tóxico para alguns animais. Então, o que ele faz? Quando ele se sente ameaçado por algum animal, por alguém, ele libera por esse testáculo essa substância que prejudica a ameaça que ele está detectando, ok? Aqui no próximo, qual animal que ele diz? Ele diz sobre os bugios. Olha que legal, bugios. São uma espécie de macaco. Uma coisa muito interessante é que ele é considerado o maior primata da América, ok? Então, ele é conhecido por ser um dos maiores primatas da América, ok? Por último, no último verso, ele diz sobre o tucunaré. Olha que legal. Quem aqui, o pai ou a mãe, já disse que pescou ou que viu o tucunaré? O tucunaré, ele é conhecido principalmente pela característica dele de ter um olho falso no final do corpo dele. Então, eles vivem em lagos, lagoas ou em rios de águas lentas, muito provável e muito comum na Amazônia, ok? Onde as águas são mais calmas, mais turvas. Ele é considerado uma espécie que não desiste da sua presa. Então, ele é considerado um peixe voraz, porque a presa que ele quer, ele nada e busca até pegá-la. Essa daqui foi o trecho que terminamos, então. E agora a Pro vai deixar para vocês fazerem as atividades do que eu entendi. Então, vocês vão ter que ler 1, 2, 3 e 4 e responder. Aqui no texto informativo, esse texto informativo significa que é como se você estivesse passando uma informação para outra pessoa. Então, ele não tem essa ideia de verso e nem de rima, muitas vezes. Ele não tem, ele é uma informação que você passa para outra pessoa. Então, aqui na 4, vocês vão ter que pensar um jeito de explicar, de informar uma outra pessoa sobre a estrofe do Sapo Cururu, ok? As demais atividades, eu acredito que vocês vão conseguir observar e entender, mas qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários do vídeo. Combinado? Então, esse foi o segundo vídeo de ciências e até amanhã!